milhares e milhares e milhares de decisões ao lado de Cristo. Pastor Bulhon, quando eu entrei, conheci o Adventismo, eu ouvia esse homem pregar, até hoje ouço, escolho os sermões dele para ouvir, extraordinariamente usado pelo Espírito Santo. Teve Covid, já está 3 semanas internado na Ucrânia, foi para lá para fazer uma série de evangelismo, e passou por momentos difíceis, e pede que a gente continue orando por ele. Nós vamos então para o nosso momento de oração. Peço que você agora feche os seus olhos, busque a Deus. Nós vamos clamar pelo pastor Bulhon e também pelos pedidos feitos aqui nesse momento, que irão representar todos os outros. Curve a sua fronte e vamos orar. Santo e eterno Deus, nós agradecemos pelo dia. Agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a sua bondade, ó Deus, está sempre diante de nós. Quero colocar aqui o Jacir, primo da Kelly, fazer uma cirurgia no rim. Ainda foi ontem. Se ele fez ontem, que o Senhor ajude a recuperar. Se for hoje, que o Senhor abençoe a cirurgia. Lembra, Senhor, da Rosinalda, quimioterapia ontem. Prima da Rosinéia, atende a oração, as necessidades dessa pessoa e fortalece o corpo. A Márcia pede pela sua irmã, a Ivânia. Ela está com a Covid, saturação baixa, recupera os pulmões dela. Eu oro pelo pastor Bulhon, esse homem de Deus que, através do Espírito Santo, levou centenas de pessoas ao batismo. É um servo do Senhor extraordinário. Atende, Senhor, a oração de todos nós que estamos aqui, da Ana, da Ivone Martins. Ó Deus, atende o Gil Oliver, ele pede oração pela família, pela filha, pela saúde emocional dela. Peço a Deus que o Senhor ouça a oração da Tayane, ó Deus. Ela pede pela Hilda, mãe de uma amiga do trabalho que está internada com uso de oxigênio também. Situação complicada da Covid. A Márcia pede oração pelo Adelmo, a mãe, o avô, a sobrinha, a Kelly, pede restauração pelo casamento também. Eu rogo pela Nizete, a Nizete, ela mora em Porto Seguro, pede orações pela vida espiritual. Atende, ó Deus, as orações aqui citadas, as orações citadas em todos os lugares. Estamos adorando ao Senhor. O Senhor nos abençoe ricamente, porque nós carecemos da Tua graça e do Teu amor para conosco, porque somos frágeis. E muitas vezes essa fragilidade nos faz até duvidar do Senhor. Não permita que nós duvidemos de Ti. Dá-nos um dia extraordinário na Tua presença. Enche-nos da Tua paz. Batiza-nos com Teu Espírito. Atende as nossas orações. Somos carentes, Deus. Muito carentes da Tua graça. Tem alguém aqui nesta reunião hoje, Deus, que pensou em desistir em algum momento da vida ou acha que o fardo está muito pesado? Toma o fardo desta pessoa, Deus, e alivia suas dores físicas e emocionais. Reaviva-nos, Deus. Reaviva-nos. Meu Deus, põe-nos semelhantes a Ti pelo batismo diário do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus.
Amém, amém e amém. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale. Estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Boa noite, pastor Wagner. Nós, da Igreja do Alto do Monte, temos 4 coisas para falar para o Senhor. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte invisível de Deus, e eu creio mais em Deus porque você existe. Boa noite, pastor Wagner. Nós, da Igreja do Alto do Monte, temos 4 coisas para falar para o Senhor. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte invisível de Deus, e eu creio mais em Deus porque você existe. Hoje o tema é missão, né? Hoje o tema é missão. Essa Igreja do Alto do Monte fez o Caleb, nosso projeto do Caleb, que todo ano a gente faz. Aí no Nordeste, no início do ano, aqui em Brasília, na Plaque, é feito em julho. Nós já vamos fazer o lançamento do Caleb agora, domingo, no nosso concílio de anciãos aqui na Plaque. E o Caleb roda no Brasil inteiro, na Sul-América toda, é uma grande bênção. E esses irmãos dessa igreja, eles somaram, fizeram o Caleb na ênfase da sala: Espírito, amor, comunidade e missão. Eu achei extraordinário isso, e é exatamente isso que vibra no meu coração. É que o que nós aprendemos aqui na sala, a gente utilize nas igrejas locais, porque como a gente só trabalha ideias aqui, não trabalhamos ações de departamentos, nunca a Sala 57 vai entrar em contradição, em conflito, com qualquer atividade de qualquer campo no Brasil e no mundo. Porque nós trabalhamos aqui o ser humano, para que o ser humano esteja capacitado para executar a tarefa, a sua missão. Seja no Caleb, seja no Impacto Esperança, seja nos 10 dias de oração, que começa daqui a pouco, a gente está a menos de um mês dos 10 dias de oração, seja no reencontro que a gente vai fazer aqui, eu não sei se seu estado faz o reencontro, não importa o que a gente vai fazer, não importa como a sua associação, a sua união planejou as ações para esse ano. A Sala 57 trabalha apenas ideias que, sendo ressignificadas, vão aquecer o coração do crente para que ele volte para a sua igreja local e sirva ali junto com os anciãos, líderes e pastor daquela região
aquecido pelo amor de Deus, aquecido pelo Espírito Santo, semelhante a Cristo e atraindo as pessoas pela semelhança e pelos emblemas que essa pessoa possui, pelo batismo diário do Espírito, pelo batismo diário do amor, pela semelhança que ele tem com Cristo, ele atrai pessoas. Entende? A filosofia, a teologia da sala, ela é sequenciada, é o caminho, sabe? Eu chamo isso de o caminho. O cristianismo já foi chamado de o caminho. Você recebe Cristo lhe batiza com o Espírito Santo. Você ama como Cristo amou, por isso você é semelhante a Ele e por essa semelhança você atrai pessoas. Percebe que isso aqui é uma sequência de ideias que começam e se encaixam uma na outra sem poder sofrer alteração de local aqui. Aqui eu não posso mudar nenhuma figura deste lugar, porque eles têm começo e desenvolvimento. É um processo. É um processo. Ó, Cristo lhe batiza com o Espírito, ele lhe batiza com o amor incondicional. Esse amor te torna semelhante a Cristo e você atrai pessoas na missão. Se alguém te perguntar assim, ó, o que é mais importante na sala 57? Entender isso. Primeiro, viver isto é mais importante. Entende? Compreender e viver isso aqui é o mais importante da sala 57. Se eu perguntar para você, o que você mais gosta na sala? Aí você vai dizer, gosto mais do sermão do pastor Edmir. Nossa, mas eu gosto quando o pastor Esmeraldo prega. Nossa, mas quando o pastor Ivo então prega. Oh, mas é uma bênção. Não, você pode gostar, cada um de nós temos nossas afinidades. Alguns dizem assim, pastor, mas eu gosto demais dos testemunhos. Glória a Deus. Tudo certo. Pastor, esse momento de intercessão fala fundo ao meu coração. Então, você gostar das partes da sala, ótimo. Isso é muito importante. Mas eu quero que você entenda uma coisa, amado. A sala 57, em sua roupagem, você está falando da roupa dela. Sermão, testemunho, música, vídeo, seja o que for, é roupa que veste a sala para você compreender e viver isso aqui. Entende? Tudo que acontece aqui. Você observa o seguinte, pastor, eu observo que o senhor conversa conosco durante a reunião, o senhor posta um vídeo, faz um comentário. Às vezes, depois do sermão, o senhor faz alguns comentários quando são necessários, etc. É porque tudo que eu vou comentar aqui, você pode prestar atenção, está consolidando uma dessas ideias aqui. Pode prestar atenção. Pegue as reuniões todas lá atrás. Todas lá atrás. Todo comentário que eu faço, ele é feito para consolidar uma dessas ideias. Não é só porque eu quero conversar. Não é só porque eu quero falar. É porque cada comentário que eu faço, eu vou repetir, consolida uma dessas ideias. E todo pastor que dirige a sala deve ser orientado no mesmo processo. Tudo que ele for falar aqui deve consolidar uma dessas ideias. O sermão que eu vou pregar aqui, seja ele qual for o sermão, se eu for pregar sobre a mulher que encontrou Jesus no poço de Jacó, precisa consolidar uma dessas ênfases aqui. O testemunho precisa consolidar o processo. Esse aqui é o processo, o caminho. Jesus lhe batiza com o Espírito. Ele te batiza com amor, que te torna semelhante, e você atrai as pessoas na missão. A missão é você. Missão, e é o tema de hoje, não é o que você faz. Missão é você. Quando nós reduzimos, escute o que eu vou falar, quando nós reduzimos missão a coisas que nós fazemos, nós minimizamos
e estereotipamos, elitizamos a missão. Pensando nisso, vamos fazer uma oração. Eterno Deus e bondoso Pai, nós agradecemos, Deus, pela vida, pelos teus cuidados, e porque o Senhor está aqui conosco hoje, nos amparando, cuidando de nós, nos dando a bênção. Mais uma vez, Deus eterno, grande gestor do universo, estende tua mão sobre a igreja. Jesus Cristo, nosso Salvador, nos abençoa com os teus méritos, perdoa nossos pecados. Jesus, batiza-nos com teu Espírito. Espírito Santo, esse tema é importantíssimo. Ajuda a todos os que estão ouvindo, agora e depois, de criança até o mais velho, a entender de forma clara o que nós vamos estudar aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então, pega a ideia, queridos. Missão é você. Quando nós reduzimos, e eu vou afirmar isso aqui para você, eu quero que você anote. Quando nós reduzimos missão a coisas que nós fazemos, nós minimizamos, nós elitizamos missão. O que é isso? A missão praticamente passa a ser de uma elite da igreja que sabe falar ou sabe cantar. Quer ver uma coisa? Consideramos pessoas que fazem missão na igreja, em sua grande maioria. Se você perguntar assim, ó, você é missionário? Levanta a mão. Você vai ver que na sua congregação muitas pessoas ficarão de mãos abaixadas. Sabe por quê, queridos? Porque eles não sabem cantar e eles não sabem pregar ou não sabem ensinar. Porque para nós, missão é quando damos um estudo bíblico, em sua maioria, né? Quando damos um estudo bíblico. Missão é quando a gente participa pregando dos 10 dias de oração, ou a gente faz uma série de conferência, ou a gente tem uma classe bíblica, ou eu sou o orador dos domingos especiais. Enfim, quando nós pensamos em missão como aquilo que eu faço, eu minimizo a missão e eu torno a missão para quem tem o dom de falar. Aí, a gente segrega todos os que não têm o dom de falar, o dom de ensinar, e não os enquadramos dentro da missão. A grande maioria desses se sentem inativos, porque não tem o dom da missão, o dom da pregação. Então, hoje, nosso estudo vai deixar bastante claro que a ênfase da missão na sala 57, além do ensino, não tem como praticar missão sem ensinar, mas, sobretudo, missão é atração. É quando a pessoa vem até você e, por conhecer você, conhece a Cristo. Da mesma forma que Jesus te salvou, ele te envia para ser a ponte de salvação entre aquele que não conhece Jesus e ele. Você está lá no meio como fonte. Então, missão, irmã Janete, é você, e eu vou explicar como. Verinha, você é missão. E tudo que você faz é missão. Se você entender o que a gente vai estudar hoje. Tá bom? Antes de entrar no PowerPoint, eu quero mostrar para vocês uma coisa muito importante, mas importante mesmo, e é uma coisa que a gente não pode esquecer. Missão, queridos, missão tem um método, viu? A missão tem um método que Jesus ensinou. E eu quero compartilhar esse método com vocês, para a gente ir com ele para o estudo de hoje. Tá bom? Para você ter esse método na sua cabeça. Depois tem um texto que eu vou ler com vocês no final. Olha aí, ó.
O livro A Ciência do Bom Viver diz assim, ó: unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. Veja, unicamente os métodos de quem? De Cristo. Trarão verdadeiro êxito ao aproximar-se do povo. Missão. O Salvador misturava-se com os homens, com a pessoa que lhe desejava o bem. Isso aqui está errado, né? Tem que tirar daqui esse negocinho. O bem. Manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades, granjeava-lhes a confiança, e então ordenava: segue-me. Está vendo? Unicamente os métodos de Cristo darão verdadeiro êxito a aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens, com a pessoa que lhe desejava o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava necessidades e granjeava a confiança. Então, Jesus primeiro quebrava o gelo. E como é que ele fazia isso? Misturado com os homens, desejando o bem dos homens, sendo simpático aos homens, cuidando das necessidades deles, e com essas coisas feitas, ele granjeava a confiança, e então, depois de ter o coraçãozinho daquele na mão, ele chamava a pessoa para segui-lo. Por que a gente está instigando você aí e fazer atos de bondade? Não é porque eu quero somente que você seja bonzinho e seja reconhecido como cristão. Não, querido. É o método de Cristo. Ele se envolvia com as pessoas e com seus atos de bondade ganhava o coração daquela pessoa e depois ele revelava a verdade para eles, dizendo assim, ó: você precisa de mim para ser salvo. A verdade que é ele que ele revelava. Então, Cristo usava a abordagem para ganhar o coração. Quando o coração estava na mãozinha dele, ele dizia: esse coração tem que ter um dono, e eu quero ser o dono desse coração. Como as pessoas já amavam a Cristo pelos atos de bondade que ele fazia, ficava mais fácil essas pessoas entregarem a vida a Cristo. É por isso que nós entregamos cestas básicas. É por isso que nós compramos a gasolina do carro quando acaba na frente da casa da gente. É por isso que a gente para e abraça o mendigo. É para ganhar a confiança dele, para que o coraçãozinho dele está na mão da gente, diz: mas o pastor Wagner é uma bênção. Eu sou mesmo, não sou uma bênção? Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Tem um negócio ainda muito melhor do que esse pastor Wagner, que é só um restinho do resto. Tem Jesus que você tem que conhecer. Como ele confia em mim, como ele me ama, ele vai entregar a vida a Jesus mais facilmente. Está entendendo? Esse era um método de Cristo. Quando a gente estuda esta frase, a missão é assim, ó. No Espírito Santo a gente diz: eu te amo. No amor incondicional a gente diz: eu preciso de você para ser feliz. Na comunhão a gente diz: você é a parte visível de Deus. E na missão diz: na missão você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe. Sumiu aqui. Eu creio mais em Deus porque você existe. Você vai entender por que essa frase está significando este caminho. Vamos lá, então? Eu não vou me demorar aqui nesse estudo, queridos, porque eu preciso avançar com você, e hoje o conteúdo é mais extenso, mas você vai entender por que ele é mais extenso, porque precisa ser bem entendido. Então, vamos lá, depois você pode ver a reunião de novo com mais tempo, tá? Ó, aí diz assim: estamos nós preparados? Conhecemos a Deus, o governador do céu, o legislador, e a Jesus, a quem ele enviou ao mundo como seu representante? Ela está perguntando: conhecemos a Deus? Conhecemos Jesus como seu representante? Ó, guarda essa palavra aqui, querido, ó, representante. Fica aí. Jesus foi enviado por Deus como a videira verdadeira, né? Deus o enviou como a videira. A videira é o representante de Deus. Segundo a 1 João, capítulo 2, verso 1 e 2, Jesus ele foi fazer a nossa propiciação. O que significa isso? Ele foi aplacar a ira de Deus contra o pecado. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Propiciação significa aplacar a ira de Deus. Veja, embora outras palavras semelhantes apareçam na Bíblia, a palavra grega
Hilasmos, traduzida por propiciação em João, aparece somente 2 vezes no Novo Testamento. É uma palavra que descreve um aspecto importante para a nossa salvação. O que significa propiciação? Aborda o problema do pecado em relação a Deus. Literalmente, a ideia de propiciação é de aplacar ou acalmar a ira de Deus entre nós e Deus. Agora eu vou olhar no seu olho e dizer o seguinte: Jesus veio, presta muita atenção, Jesus veio se colocar entre nós e Deus para aplacar a ira de Deus e trazer salvação a nós. Cuida aí, ele é o representante, não é? Por que eu creio mais em Deus porque você existe? Muito bem, então vamos entender isso aqui hoje, que é muito importante. Caminhando, olha o que diz aí, ó, preste atenção. Jesus sabia que fazendo essa propiciação pelos pecados dos homens, seu reino seria aperfeiçoado. Bom, seu reino seria aperfeiçoado e se estenderia pelo mundo. Ele operaria como restaurador e seu espírito havia de prevalecer. Olhou por um momento futuro adiante, ouviu as vozes que proclamavam em toda parte da terra: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus sabia que ao morrer em nosso lugar, ele aperfeiçoaria seu reino e o Espírito Santo iria prevalecer. Por quê? Ele iria enviar o Espírito para continuar a obra de restauração que ele começou. Por isso, ele aplacou a ira de Deus contra o pecado. Então, aquele atento grupo de ouvintes, o apóstolo pregou a Cristo, sua vida, seus milagres, sua traição e crucifixão, sua ressurreição e ascensão, e sua obra no céu como representante e advogado do homem. Epa, parou, presta atenção. Jesus, além de representante, é o nosso advogado, é o nosso intercessor, é o nosso salvador, é o nosso pastor, sobretudo o nosso substituto. Coisa extraordinária, não é? Mas Jesus é o nosso representante no céu hoje. Diz amém. Amém, irmão? Jesus é o nosso representante no céu hoje. Diz amém, irmão. Diz amém. Você não está sozinho. Você nunca estará sozinho, porque há um representante de Deus lá no santuário, que é Jesus Cristo, o enviado do grande governador do universo. Você nunca estará sozinho. Nunca. Existe um intercessor, existe um representante seu lá no céu, e ele é o seu advogado. Glória a Deus. Representante. Preste muita atenção na sequência desse estudo agora, tá? Não dorme, irmão, presta atenção. Olha o que diz aí, ó. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Nós estudamos isso no primeiro tema recapitulado. Jesus envia, então, o seu Consolador. Quem é o Consolador? Quando Cristo fez a seus discípulos a promessa do Espírito, estava aproximando do fim o seu ministério terrestre. Estava à sombra da cruz, com plena consciência do peso da culpa que havia de repousar sobre ele como portador do pecado, antes de oferecer como vítima sacrificial, instruir seus discípulos com respeito a um dom essencial, instruiu, e completo que ia conceder aos seus seguidores, o dom que haveria de pôr-lhes ao alcance os limitados recursos de sua graça. Jesus, antes de ir, diz que vai enviar quem? O Espírito Santo. No livro de Atos diz, e eu rogarei ao Pai, aí a Bíblia, né, em São João capítulo 14, a gente já leu esse texto, e eu rogarei ao Pai, ele dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, que estará em vós. Olha o que ele diz aí, ó. O Salvador estava apontando para o futuro, ao tempo em que o Espírito Santo deveria vir para fazer uma poderosa obra como seu
Representante. Amigo, presta atenção. Você não está sozinho. Diz amém aí no seu coração hoje, amado. Você não está sozinho. Nós temos um representante no santuário, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Mas ainda, nós temos um representante dos céus aqui na terra, que é o Espírito Santo. Ele é o representante de Cristo. Enquanto Jesus foi na terra o representante do Deus eterno, e hoje é o representante do Deus eterno no santuário, na terra, no céu, no santuário, no céu, preste atenção, no santuário, no céu, o Espírito Santo é o representante de Cristo aqui na terra e também no santuário humano. Agora, preste bem atenção, que coisa mais linda isso. Jesus habita no santuário celestial para o Espírito Santo habitar no santuário humano, que é você. A Bíblia diz que vós sois o templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós, caso você peça todos os dias. Olha que coisa mais linda o plano da redenção, queridos. Deus enviou Jesus. Ele vem à terra como representante e vai para o santuário como representante do Deus eterno. Ao receber a sua glorificação, Jesus envia o Espírito Santo como seu representante para habitar na terra e dentro no santuário daqueles que pedirem. Na terra, porque Jesus trabalha para convencer você do pecado. Dentro, porque ele quer transformar você e eliminar os pecados da sua vida. Como representante de quem? De Jesus. É lindo isso, irmão. Isso é lindo demais. É extraordinário isso. A gente tem que entender isso para se relacionar bem com a pessoa da Trindade. Seguindo o texto, diz assim, ó, o Espírito Santo é o representante de Cristo. Eu estudei isso com vocês, mas despojado da personalidade humana e dela independente, limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar em toda parte em pessoa. Era, portanto, do interesse deles que fosse para o Pai e enviasse o Espírito Santo como seu sucessor na terra. Ninguém poderia ter, então, vantagem devido à sua situação e o seu contato pessoal com Cristo. Pelo Espírito, o Salvador seria acessível a todos. Nesse sentido, estaria mais perto deles do que se não subisse ao alto. Amigo, Jesus, o Espírito Santo, o representante de Cristo, é o seu sucessor na terra e é por meio de quem você terá acesso a Cristo. Olha aqui uma coisa, ó, queridos, que coisa mais linda. Ei, presta atenção nisso aqui, ó. Ei, presta atenção nisso. Por meio do Espírito Santo, temos acesso a Cristo e por meio de Cristo temos acesso ao Pai. Você entendeu a preciosidade disso? Eu vou repetir. Pastor, o que isso tem a ver com missão atrativa? O que isso tem a ver com o método de Cristo, que o senhor acabou de ler conosco? Peraí. Não sai não, fica aí. Ei, fica aí, vem cá, vamos aprender. Como diz um grande amigo nosso, um grande pastor, chega mais perto, né? Um homem de Deus. Ó, presta atenção aqui, ó, presta atenção. Por meio do Espírito Santo, temos acesso a Cristo. Por meio de Cristo, temos acesso ao Pai. O Espírito Santo, ele geme, intercedendo para que a gente tenha contato com Jesus. E Jesus nos leve ao Pai. Jesus é o único intercessor entre Deus e o homem, porque ele tem os nossos méritos, e foi ele quem foi revestido de carne humana. Isso aqui, quer dizer, é outro sermão, mas a gente vai ficar por aqui nesse comentário. Mas pegue isto, tá? Pegue isto. Espírito Santo. Opa.
intercedendo para que a gente tenha contato com Jesus. Calma que vai ser resolvido. E Jesus nos leve ao Pai. Jesus é o único intercessor entre Deus e o homem. Pronto. Quando a gente aprende o caminho, né, fica mais fácil resolver os problemas. Muito bem. Espírito Santo, Cristo. Cristo, Pai. Aonde entra a missão atrativa? Calma aí. Fica aí. Olha que coisa mais linda isso. Isso é perfeito, né? Vamos lá. Agora vamos para o conteúdo novo, né? O tempo decorrido não operou mudança na promessa dada por Cristo ao partir de que enviaria o Espírito Santo como seu representante. Não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas de sua graça deixam de fluir para a terra em favor dos homens. Se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque a promessa não é apreciada como deveria ser. Olha, diz assim, ó, se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito. Onde quer que a necessidade do Espírito Santo seja um assunto de pouco se pense, ali verá sequidão espiritual, declínio e morte. Quando assuntos de menor importância ocupam a atenção, é sinal de que está faltando o divino poder necessário para o crescimento e prosperidade da igreja, ainda que oferecidos em infinita plenitude, o qual traz após si todas as demais bênçãos. O Espírito Santo tem que ser um assunto central. Cheios do Espírito Santo, então, a gente diz, ide e fazei discípulos. Bom, aí diz assim, ó, olha o texto. Olha o texto. O apóstolo Paulo diz aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus. O apóstolo diz aos discípulos de Jesus: é manifesto que vós sois carta de Cristo, conhecida e lida por todos os homens. E cada um de seus filhos, Jesus envia uma carta ao mundo. Se sois seguidores de Cristo, ele manda por vosso intermédio uma carta à família, à cidade, à rua em que residis. Habitando em vós, Jesus deseja falar ao coração dos que não se acham relacionados com ele. Ei, presta atenção. O Espírito me leva a Cristo. Cristo me leva ao Pai. Quem vai levar as pessoas a Cristo? Você vai levar as pessoas a Cristo. Porque o mesmo Espírito que levou você a Cristo vai impulsionar você a ir para o campo e manifestar a bondade de Deus na vida das pessoas, usando o método de Cristo, para que eles conheçam Jesus. Quem você é? Quem você é? Ó, o Pai enviou o Filho como representante, hoje ele é nosso representante no santuário. Jesus enviou seu Espírito que está na terra convencendo e dentro do santuário humano de quem pede. Agora o Espírito Santo toma conta da nossa vida como representante de Jesus e o que ele nos torna. Isso é lindo demais, irmãos. Isso precisa ser compreendido, sabe? Muito compreendido. Olha, presta bem atenção agora. Talvez não leiam a Bíblia ou não escutem a voz que lhes fala nas suas páginas, não veem o amor de Deus manifesto em suas obras, eles não vão ver a Deus, mas eles têm que ver você. Se sois, porém, um fiel representante de Jesus, você vai revelar o amor de Deus, você será a voz de Deus, você será a Bíblia a ser lida, missão atrativa. Você, cheio do Espírito, vai revelar o amor de Deus, vai ser a voz de Deus, vai ser a Bíblia a ser lida. Não é o que você faz, missão. Não é o que você faz, missão. Missão é quem você é. Todos que amam a Deus e manifestam o seu amor são missionários. Todos que falam de Jesus com a própria vida são missionários. Todos os que são uma carta viva, lida, são missionários, cheios do Espírito Santo. E dessa maneira se tornam representantes de Jesus. Talvez por meio de nós sejam induzidos a compreender algo de sua bondade, sendo atraídos a amá-lo e servi-lo. Atraídos
As pessoas precisam ser atraídas pelo nosso amor, atraídas pela nossa vida lida. Não é um estudo bíblico, não é uma série de conferência, não são os 10 dias de oração, não é uma dupla missionária, não é dar um estudo bíblico, não é pregar um sermão, não é fazer a sala 57, não. É missão, é ser uma carta viva, lida, cheia do Espírito Santo. Tudo que você faz, amado, é missão. Quando você paga suas contas em dia, é missão. Quando você é honesto no seu trabalho, é missão. Quando você trata bem o caixa do supermercado, é missão. Quando você leva livros missionários, é missão. Quando você dá pão a alguém, é missão. Quando você dá roupa a alguém, é missão. Quando você ora com alguém, é missão. Quando você faz uma chamada de vídeo, é missão. Tudo que você faz é missão. Quando cheio do Espírito Santo, você é um representante dele. Nós não podemos reduzir missão àquilo que a gente faz. Missão é quem nós somos, cheios do Espírito Santo. E uma vez, cheios do Espírito Santo, assumindo que somos representantes de Cristo, então, tudo que a gente faz é missão. Aí você vai entender que é impossível você separar as coisas. Se os crentes se associarem aos descrentes com o propósito de ganhá-los para Cristo, testemunharão em seu favor e, tendo terminado a sua missão, afastar-se-ão para respirar a atmosfera pura e santa. Quando na companhia de incrédulos, lembre-se que você é um representante de Jesus Cristo em caráter. Não permita que palavras frívolas e levianas, nem conversação vulgar sejam proferidas por seus lábios. Você, diz a palavra de Deus, vós sois pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espiritual e agradável a Deus por Jesus Cristo. Você é pedra viva, é carta para ser lida, você é representante. Jesus não está aqui, ele precisa ser visto através de você, meu amado. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio santo e real, nação santa, povo escolhido do Senhor, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz, diz 1 Pedro 2, verso 9. Missão não é o que você faz, missão é assumir que você representa a Cristo e tudo que você faz é missão. Vai sair de casa hoje? Vai pegar o ônibus? É missão. Não tem como separar. Missão não é só quando você está com a Bíblia na mão. Missão não é só quando você está efetivamente com a Bíblia aberta pregando um sermão. Missão não é quando você está dando um estudo bíblico. Missão não é só quando você está pregando nos 10 dias de oração. Missão não é só quando você está fazendo uma série de conferências. Se for assim, minimizamos, elitizamos a missão. Missão não é só para quem sabe falar. Missão é uma vida cheia do Espírito, refletindo o amor de Deus às pessoas como uma carta viva. Talvez as pessoas nem entrem na igreja, eles não vão orar, eles não vão assistir a Novo Tempo, eles não vão entrar na sala 57, eles não receberão estudo bíblico, mas eles conhecerão você, e isto basta, irmão, isto deve bastar. Conhecer você, isto deve bastar, irmão. Antes de abrir a Bíblia para eles, eles têm que ler você, a Bíblia deles. Isso é missão. Missão é você. Missão é você. E sabe, irmãos, isso é tão profundo, isso é tão profundo, que às vezes não precisa nem falar. Só o fato de você existir é suficiente.
Tem pessoas, irmãos, que a vida é um grito. Tem pessoas que eles são um grito onde eles estão. Mas tem irmãos que não emitem sons nenhum. Tem irmãos que são como símbolos que retinem. Batem, 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 não emitem som nenhum, porque a vida deles não está de acordo com a palavra. Eles não estão cheios do Espírito. Mas sabe qual é o problema, Cris? Pegam a Bíblia e vão pregar. Pegam a Bíblia e vão dar um estudo bíblico. Vão dirigir os 10 dias de oração. Vão fazer a Semana Santa sem ter um pingo do Espírito Santo residindo no coração deles. Porque acham que missão se resume a essas coisas. Missão é dar estudo bíblico. Missão é visitar as pessoas. Missão é fazer os 10 dias de oração. Missão é fazer Semana Santa. Missão é tudo isso, irmãos. Mas nada disso terá poder se você acredita mesmo que a missão se resume a essas coisas. Missão é quando você recebe de Deus e tem algo a compartilhar. Deixa eu ler um texto sobre João que me impressiona profundamente. E aqui com esse texto eu vou terminando. Mesmo João, discípulo amado, aquele que mais plenamente refletia a semelhança do Salvador, não possuía naturalmente aquele caráter amável. Era não somente presumido e ambicioso de honras, mas impetuoso e ressentido quando o ofendiam. Quando, porém, lhe foi manifestado o caráter daquele que é divino, viu sua própria deficiência e humilhou-se ante esse conhecimento. A fortaleza e a paciência, o poder e a ternura, a majestade e a mansidão que contemplava na vida diária do Filho de Deus encheram-lhe a alma de admiração e amor. Dia a dia, seu coração era atraído a Cristo, até perder de vista a si próprio pelo amor do Mestre. Seu temperamento ressentido e ambicioso cedeu ao poder modelador de Cristo. A influência regeneradora do Espírito Santo renovou-lhe o coração. O poder do amor de Cristo operou transformação no caráter. Isso é missão. Este é o resultado certo da união com Jesus. Quando Cristo habita o coração, transforma-se toda a natureza. O Espírito de Cristo, seu amor, abranda o coração, subjuga a alma e ergue os pensamentos e desejos para Deus e para o céu. Isso é missão. É o Espírito Santo promovendo a mudança interna dentro de você e você se tornando semelhante a Cristo, sendo carta viva em tudo que você faz. Tudo é missão. Não tem como. Hoje eu vou trabalhar e aí amanhã eu vou fazer missão. Ir trabalhar é fazer missão. Não tem como separar. Agora vamos fazer o link e vamos terminar. Por que a missão é atrativa? João não foi transformado? Ele não se tornou um com o Salvador? Agora João era o Cristo que as pessoas precisavam conhecer. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Irmão, não tenha medo. Não tenha medo. Você precisa ser o exemplo. As pessoas verão a Cristo. Você é a carta. Por isso eu preciso de você para crer em Deus. Por isso eu creio mais em Deus porque você existe. Porque quando eu olho, você ama como Cristo, pensa como Cristo, trata como Cristo. É saudável como Cristo, é suave como Cristo, é amável como Ele. E você me revela Jesus. Você não pode me salvar, irmão. Mas você foi chamado como placa de indicação para apontar para aquele que pode me salvar, sendo semelhante a Ele. Missão não pode ser apenas cognitiva.
Eu não posso me satisfazer em dar um estudo bíblico e a pessoa guardar o sábado e achar que eu cumpri a missão. Missão, ela é atrativa. Jesus disse que quando ele fosse levantado da terra, atrairia todos a ele. Você precisa atrair as pessoas. Não somente pela nossa doutrina extraordinária, mas, e muito mais importante e relevante, é quando as pessoas veem a doutrina viva em você. É quando o seu discurso combina com o que você fala. Vamos lá, então? O governador envia Jesus, ele é o representante. Na terra, vai para o céu, representante no santuário. Ele manda o Espírito Santo como seu representante na terra para convencer do pecado e para habitar naqueles que pedirem para serem transformados. Agora, o Espírito Santo me transformando, me envia como representante de Cristo. Para onde? Para o meio daqueles que não o conhecem. Não apenas como uma Bíblia aberta na mão, mas como alguém semelhante a Jesus. Que coisa, não? Da mesma forma que Jesus aplacou a ira de Deus com relação ao pecado e à minha vida, eu devo agora me misturar com as pessoas para revelar a eles que Jesus pode aplacar a ira de Deus e salvá-los do pecado, levando-os santificados à pessoa do Deus eterno, através da operação linda e maravilhosa do Espírito Santo. Sabe quem você é, irmão? Você é um representante de Cristo. Viva a esta altura. Viva nesta altura. O Senhor está esperando isso de você. Não é dar um estudo bíblico, irmão. Missão é ser um representante de Cristo. Preste atenção nisso, tá? Missão é ser um representante de Cristo. Eu tenho um vídeo aqui que eu quero